crianças! Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de língua portuguesa? Hoje a aula de número 47 para crianças de segundo e terceiro ano. Eu sou a professora Grace. E você, está bem? Se cuidando? Lavando bem as suas mãos? Cuidando bem da sua família? Se mantendo em casa? Continue assim, que tudo vai ficar bem e logo tudo isso vai passar. Quais são os materiais que nós vamos utilizar na nossa aula de hoje? Os mesmos materiais que utilizamos sempre. Caderno, lápis, borracha, apontador, lápis de cor. Vamos identificar o nosso caderno? Peguem lá uma folha do caderno, identifiquem a aula com a data de hoje, o número da nossa aula que é 47, um tracinho LP, que significa língua portuguesa. Para que você faça isso, eu vou dar um tempinho e eu já volto. Aula identificada? Com muito capricho e carinho? Muito bem. Vamos relembrar o que nós fizemos na nossa aula passada? Na aula passada, eu trouxe um texto para vocês. Antes de fazer a leitura do texto, nós fizemos um passeio virtual, não é? Nós entramos num ônibus e fomos até a casa do acantonamento do Zoológico de Curitiba. E depois nós fizemos a leitura do texto que fala sobre o acantonamento, né? Sobre a casa do acantonamento. O texto se chamava Educação para a Conservação da Fauna. Lembram? Também trouxe para vocês muitas palavras, o significado de muitas palavras. É importante que a gente conheça o significado das palavras, tendo sempre um dicionário à mão, para que ele possa esclarecer todas as nossas dúvidas e não prejudicar a compreensão do nosso texto, não é verdade? O que mais que eu trouxe para vocês? Trouxe o significado da palavra habitat, não é verdade? E a gente aprendeu que habitat se escreve com H, não é? Ainda relembrando a aula passada, agora o Maluquinho vai apresentar para vocês os animais taxidermizados que nós trouxemos na aula passada. Quem são esses animais, Maluquinho? É o cachorro do mato, o bugio ruivo e o gato maracajá. Eles estão aqui compondo o nosso cenário na aula de hoje. Agora, crianças, eu preciso que vocês peguem o caderno e registrem o conteúdo que nós vamos trabalhar hoje. Registrem aí a palavra antônimos, porque são com os antônimos que nós vamos trabalhar hoje. Eu vou dar uns segundinhos para que vocês escrevam e eu já volto. Então, crianças, partindo da aula passada, dos animais que habitam, né, a nossa região, dos animais que fazem parte da nossa fauna, né? Alguns deles estão ali atrás, decorando o nosso cenário hoje. Eu trouxe para vocês aí a palavra habitar. Observe a palavra habitar. Vejam que a palavra habitar começa com H. Lembram daquela nossa atividade lá da sequência passada, que nós escrevemos várias palavras que começavam com H? Essa também começa com H. É importante que você entenda e que você aprenda. Faça aí a sua memória visual para o dia que você precisar escrever essa palavra, você lembrar da nossa aula e saber que ela se escreve com H. Agora,
Vamos pensar o seguinte: se aqueles animais que habitam aqui, que fazem parte da nossa fauna paranaense, não forem preservados, eles vão deixar de habitar, não é verdade? Então, qual é o contrário de habitar? Qual é o antônimo de habitar? Vocês escreveram o antônimo aí no caderno, não é? Tá. Se eles deixam de habitar, né, o nosso estado, o local onde nós vivemos, vai ficar inabitado de animais. Então, qual que é o antônimo de habitar? É inabitar. Vejam que a letra I e a letra N juntas, elas são bem poderosas, porque elas acabam alterando totalmente o sentido da palavra. Veja, a palavra habitar, que começava com H, se transformou em inabitar com a letra I e a letra N no começo, não é verdade? Ela se transformou no contrário, certo? Eu vou mostrar para vocês agora aqui no nosso quadro imantado outros exemplos que também se alteram totalmente com a sílaba IN, com a letra I e a letra N no início. E nós vamos fazer a reflexão aqui juntos, tá? Então eu vou colocar algumas palavras aqui para vocês observarem. Por exemplo, a palavra feliz. Eu tenho aqui a palavra definido. Eu tenho aqui a palavra certeza. Tenho aqui a palavra correto. Tenho aqui a palavra voluntário. Completo. E tenho também a palavra esperado. E tenho o IN aqui. Como que eu transformo o feliz? Qual que é o antônimo de feliz? É infeliz. Vejam como essas duas letras são poderosas. Do feliz, eu transformei em infeliz, que é o antônimo de feliz. Agora, qual que é o antônimo de definido? É indefinido. Qual que é o antônimo de certeza? É não ter certeza, é a incerteza. Qual que é o antônimo de correto? Aquilo que está errado. É o incorreto. Qual que é o antônimo de voluntário? Daquilo que eu faço de coração? É algo que é involuntário. Algo que não depende de mim. Qual é o antônimo de completo? É o que está incompleto. E qual que é o antônimo de esperado? O antônimo de esperado é inesperado. E aqui ele acabou alterando a primeira sílaba da palavra. Como que ficou a separação dessa sílaba aqui, ó? Inesperado. Certo? Então, esses aqui são alguns exemplos do que a letra I e a letra N juntas podem fazer, né? Transformar as palavras em antônimos, em significados opostos, certo? Vamos fazer novamente? Do feliz, ele se transformou em infeliz. Definido se transformou em indefinido. A certeza se transformou em incerteza. O correto se transformou em incorreto. O voluntário se transformou no que é involuntário. O completo se transformou no que é incompleto e o esperado se transformou naquilo que é inesperado. Agora, crianças, eu quero que vocês observem o slide. Olhem lá. Eu tenho 3 palavras: aceitável, adequado e acabado. Será que você consegue pensar
Qual que é o antônimo dessas três palavras? Pensem na nossa regra do IN, certo? Essas palavras também vão receber o I e o N no início. Como será que elas vão ficar? Eu vou dar um tempinho para que vocês anotem no caderno, embaixo da palavra antônimos, a palavra aceitável e o seu antônimo. Registre a palavra adequado e o antônimo dela. E registre também a palavra acabado e o antônimo dela. Eu vou dar um tempinho para que você faça isso e eu já volto para que a gente possa conferir. Capricha! E aí, queridos, conseguiram fazer essa atividade? Deu tempo de fazer? Vamos fazer juntos? Olhem lá o slide então. Olha meu caderno. Hoje eu vou escrever aí, ó. Aí no slide de vocês. Não vou escrever junto com vocês. Qual que é o antônimo de aceitável? Vocês escreveram lá no caderno? Qual que é o antônimo de aceitável? É inaceitável. É aquilo que ninguém aceita, é inaceitável. Como que ficou o caderno de vocês? Aceitável, um tracinho, inaceitável. Certo? Qual que é o antônimo de adequado? Você sabe? Usando a regra aqui, é inadequado. Aquilo que é inadequado, que não pode. Adequado
tracinho, inadequado. Opa, não é nem tracinho, é 2 pontos que eu coloquei ali, né? Tudo bem, não tem problema. Vamos lá. Próxima palavra é acabado. Qual que é o contrário? Qual é o antônimo de acabado? É aquilo que não está terminado ainda. É o inacabado, que ainda está por terminar. Escreveram lá no caderno? Muito bem. Enquanto isso, enquanto você termina de conferir aí, eu vou passar uma tarefa. Preste bem atenção no que eu vou falar agora. Mais tarde, não agora, eu quero que você continue prestando atenção na aula. Eu quero que você volte e releia essas palavras que você escreveu agora. Então você vai reler o que é inaceitável, o que é inadequado e o que é inacabado. Você vai escolher uma só dessas 3 palavras e vai formar uma frase. Para te ajudar, eu já escolhi uma frase e já coloquei aí no meu caderno para que você tenha como exemplo, certo? Você não vai esquecer de fazer essa tarefa depois, né? Escrever uma frase com uma dessas 3 palavras. A palavra que eu escolhi foi a palavra inadequado. O que é inadequado no exemplo que eu coloquei aí, ó? Minha frase. Vamos ler juntos? Nos dias de hoje, sair de casa sem usar a máscara é inadequado. Não é verdade? É bem atual essa frase, não é? Muito bem. Então, agora coloque o seu caderninho de lado aí, porque nós vamos fazer uma reflexão bem importante aqui e eu já volto. Então, crianças, agora eu trouxe para vocês aqui os 2 textos que nós trabalhamos. Vamos considerar que o texto A Prova de Chuva, lá do Ziraldo, com os personagens Menino Maluquinho, Bocão e Junim, é o texto número 1. Combinado? Texto número 1, história em quadrinho. E o texto número 2 é esse que nós fizemos a leitura na aula passada, que se chama Educação para a Conservação da Fauna. O nosso maluquinho está ali com um balão na cabeça. No balão dele tem um ponto de interrogação com um ponto de exclamação, gerando dúvidas. Ele está com muitas dúvidas, porque agora nós vamos comparar os textos. Quais são as características específicas do texto número 1, que é a história em quadrinho, e quais são as características específicas do texto número 2? Certo? Vamos fazer isso? Lembrando que o texto em quadrinho é um texto do autor Ziraldo e o texto Educação para a Conservação da Fauna é uma parte lá do zoológico, né, que fala sobre a casa do acantonamento do zoológico de Curitiba, e ele é escrito por tópicos. Até coloquei aqui os marcadores, tá? Lembrando vocês que ele está dividido em tópicos, certo? Então eu vou pegar aqui alguns balões e nós vamos localizar essas informações que vai diferenciar um texto do outro. Alguns elementos são iguais, outros nem tanto. Vamos lá. O primeiro balão que eu tenho aqui está escrito o quê? Está escrito título. Qual dos 2 textos eu tenho título? Eu tenho título nos 2, não é verdade? O título deste é Educação para a Conservação da Fauna e o título desse é Menino Maluquinho em Prova de Chuva. Então vamos colocar este balão nos 2. Então, aqui e também aqui. Uma outra característica, vamos ver. Qual dos 2 textos eu consigo encontrar em gibis e almanaques? Qual deles? Será que eu encontro esse texto num gibi e num almanaque? Ou eu encontro lá na história em quadrinho? A história em quadrinho eu encontro aqui em gibis e almanaques. Então eu vou pegar uma fita aqui e vou colar aqui. Próximo balãozinho. Qual dos 2 textos possui balões na sua estrutura? Qual dos 2? História em quadrinho ou esse aqui?
a história em quadrinhos. Então, vamos pegar mais uma fitinha aqui e vamos colar este balão aqui. Próximo. Qual texto foi escrito especialmente para o público infantil? Claro que adultos, se interessarem, também podem ler. Eu adoro ler história em quadrinho. Só que ele foi feito especialmente para o público infantil. É o gibi. Muito bem. Vamos colar lá então. Aqui. Próximo. Qual dos dois textos nos traz informação? Informação real, informação de qualidade. Qual é? É a história em quadrinhos ou é o texto que fala sobre a conservação da fauna? É esse aqui, né? Esse texto aqui, ele é real, ele traz informações reais. Então, nós precisamos colocar este balão aonde? Aqui. Porque ele é informação pura. Vamos ver o próximo balão. Qual dos dois textos eu trago fotos reais? Trouxemos na aula passada fotos reais dos textos que traz informações reais, certo? Então, é aqui. Por quê? No texto do Ziraldo é tudo imaginário, né? Faz parte da imaginação das crianças. Então, tudo o que acontece lá na HQ é da imaginação. Aqui é real, tudo de verdade. Agora, qual dos dois textos é focado principalmente para o público adulto? Também o público infantil, para aquelas crianças curiosas que adoram pesquisar. Vejam, esse daqui, né, tem dois públicos, o público adulto e o público infantil. Esse texto aqui a gente já tinha selecionado só para público infantil, ele foi feito para as crianças, certo? Esse daqui foi feito para os adultos, certo? Mas crianças curiosas podem ir lá pesquisar? Podem. Mas eu acho que eu já falei isso em aulas anteriores. Criança pode ficar navegando na internet sozinha sem o acompanhamento de um adulto? De jeito nenhum. Criança pode fazer a leitura desse texto? Pode, se um adulto estiver acompanhando. Certo? Então, vamos colocar este balão em qual dos dois textos? No texto que fala sobre a educação para a conservação da fauna. Muito bem. Temos mais balões na amarelinha do maluquinho. Vamos procurar? Aqui. Qual texto que nos traz diversão e humor? Eu vou ler um texto informativo para me divertir? Não, eu vou ler um texto informativo para me informar. O texto da história em quadrinho, eu vou, né, me divertir, distrair a minha cabeça, relaxar um pouquinho e vou dar umas risadas. Então, a história em quadrinho, ela nos traz diversão e humor. Mais um balãozinho que sai da panela do maluquinho. Qual texto está escrito em tópicos? Tópicos. Olha os tópicos aqui. São os marcadores, né? Os trechos que nós fizemos a leitura na aula passada, lembram? Então, qual que é o texto? É esse de cá. Não é a história em quadrinho. O texto está escrito em tópicos. Pensem sempre nos marcadores. Tópicos. E temos mais um último balãozinho, que é o balão dos quadrinhos. Qual dos dois textos está escrito em quadrinhos? É o texto do Menino Maluquinho, a história em quadrinhos, né? Então, vamos colocar este último balão aqui por cima da história em quadrinhos. Vamos fazer uma leitura agora? Para visualizar bem qual é a característica de um texto e qual é a característica de outro. Vamos começar pelo texto número 1, história em quadrinho. Tem título? Sim. Tem balões? Sim. É encontrado em gibis e almanaques? Sim. Nos proporciona diversão e humor? Sim. É destinado ao público infantil e é feito em quadrinhos.
Já o texto número 2, Educação para a Conservação da Fauna, também tem título. Nos traz muita informação, é destinado a público adulto e crianças curiosas, ao público infantil também. Nos traz fotos reais e também está escrito em tópicos, certo? Vamos para a próxima atividade? Agora eu vou propor para vocês uma brincadeira bem gostosa. Então, crianças, vamos fazer um jogo agora? Vamos brincar um pouquinho? O nome do nosso jogo agora é Bingo Maluquinho. Observem a tela. Bingo Maluquinho. Eu vou dar um tempo para que vocês registrem no caderno as palavras Bingo Maluquinho, que é o nome do nosso jogo. Registre que eu volto já. Copie só o nome do jogo. Pronto? Nome do jogo registrado no caderno? Vamos juntos agora fazer a leitura das palavras que estão descritas aí no quadro? Vamos fazer a leitura das palavras da primeira linha, depois a leitura das palavras da segunda linha e depois as palavras da terceira linha. Vamos lá? Primeira linha, o que temos? Junim, barraca e bocão. Na segunda linha, maluquinho, fauna e ecológico. Na terceira linha, temos acampamento, acantonamento e mandala. De onde será que eu tirei essas palavras? Tirei dos nossos dois textos. Agora, eu quero que vocês façam o seguinte. Com bastante calma, eu quero que vocês escolham 4 palavras. Dessas que estão aí no nosso quadro. Não pode ser outra. Tem que ser 4 palavras que estão escritas aí. E registre no seu caderno, uma abaixo da outra, uma palavra em cada linha. Eu já vou voltar para explicar um pouquinho mais do nosso jogo.
E aí, criança? Já fez a escolha das suas 4 palavras? Tem uma regra: você não pode mudar. Não vale apagar e trocar de palavra. Tem que ficar com essas palavras até o final do jogo. O jogo vai acontecer da seguinte forma: eu vou contornar as palavras na minha ordem. É como se fosse um sorteio. Só que cada palavra vai ter uma pontuação. Você só vai marcar a pontuação se você tiver a palavra aí no seu caderno. E depois nós vamos fazer a somatória de todos os pontos que vocês fizeram. Vamos lá? Vamos começar a jogar e durante o jogo eu vou explicando. Certo? Prestem bastante atenção. Qual será a primeira palavra que eu vou sortear? Digam para mim, que palavra que vocês têm aí? Será que eu vou ouvir? Qual será a palavra que você escreveu? Eu vou tentar adivinhar. Atenção, olho na tela, porque eu vou contornar a primeira palavra. A primeira palavra é Junim. Você escreveu a palavra Junim? Se você não escreveu, não marca nada. Mas se você escreveu a palavra Junim, dentro da panela do menino maluquinho tem uma pontuação. A palavra Junim tem uns pontos. Vamos ver qual é a pontuação da palavra Junim? Atenção, olho na tela, que vai sair de dentro da panela a pontuação. A palavra Junim vale 2 pontos. Então, se você escreveu Junim, contorne no seu caderno a palavra e coloque o número 2 do lado, porque você acabou de fazer 2 pontos. Próxima palavra. Será que agora eu vou adivinhar qual é a palavra que você escolheu? Qual será? Olho na tela, porque eu vou contornar. Atenção! A palavra é mandala. Da onde veio essa palavra mandala? Veio no texto 2, né? Porque lá no zoológico nós temos a horta mandala. Você tem a palavra mandala aí no seu caderno? Será que você escreveu? Não escreveu? Se você tem, a horta mandala também tem uma pontuação. Olho na panelinha lá da palavra mandala. Vai sair de dentro uma pontuação. Qual é a pontuação? 3. 3 pontos vale a palavra mandala. Se você tem a palavra escrita, anote no seu caderno 3 pontos. Contorne a palavra e registre 3 pontos. Vamos continuar nosso bingo? Próxima palavra Qual será? Digam para mim, qual é a palavra que vocês precisam que eu faça nesse sorteio? A palavra é fauna. A palavra é fauna, a palavra que representa todos os animais de uma determinada região, certo? E qual é a pontuação da palavra fauna? Dentro da panelinha eu tenho a pontuação 2. 2 pontos para a palavra fauna. Se você escreveu a palavra fauna no seu caderno, contorne e coloque do lado o número 2, porque você acaba de fazer 2 pontos. Continuando o nosso bingo, qual é a próxima palavra que eu vou sortear? Atenção, olho na tela. Eu vou sortear agora o Bocão! O Bocão, que é o melhor amigo do menino maluquinho, aquela criança super atrapalhada. Quantos pontos será que vale o Bocão? Olho na panela. Quantos pontos? Eu tenho 2 pontos para a palavra Bocão. Se você escreveu Bocão, se você registrou o Bocão, contorne e coloque do lado o número 2, porque o Bocão vale 2 pontos. Próxima palavra. Qual será a palavra que eu vou sortear? Atenção! A palavra é barraca. Pensem que os meninos tinham montado a barraca naquele acampamento no meio da sala, não é verdade? Olha lá, quantos pontos vale a palavra barraca? Vale 3 pontos. Muito bem. Será que você tem a palavra barraca? Será que eu consegui adivinhar? Será que alguém já fez bingo aí? Será que alguém já completou todas as palavras?
Não sei, não consigo saber, mas eu vou continuar sorteando. Se você tem a palavra barraca, contorne e coloque do lado dela 3, porque ela vale 3 pontos. Próxima palavra é, atenção, é a palavra ecológico, a palavra que vem da ecologia. Quantos pontos valem a palavra ecológico? A palavra vale 5 pontos. Nossa, essa palavra dá uma pontuação muito boa. 5 pontos. Se você escreveu a palavra ecológico, contorne e coloque ao lado dela 5. O número 5, porque ela vale 5 pontos. Próxima palavra. Atenção, a palavra é acampamento. Quantos pontos será que a palavra acampamento vale? Será que você tem essa palavra aí no seu caderno? Vamos lá? Quantos pontos ela vale? Ela é uma palavra valiosa. Ela vale 5 pontos também. Se você tem a palavra acampamento, contorne e escreva ao lado 5 pontos. Mais uma palavra. Atenção! A palavra agora é acantonamento. Nossa, é uma palavra gigante. Quantos pontos será que essa palavra vale? Quantos pontos? Ela vale 6 pontos. Eu acho que essa é a palavra mais valiosa do nosso bingo. Ela vale 6 pontos. Será que você registrou aí no seu caderno acantonamento? Se você registrou, contorna e coloca do lado o número 6, porque ela vale 6 pontos. E a última palavra do nosso bingo? Qual ficou? Qual sobrou? Maluquinho, só sobrava ela. E quantos pontos o nosso menino maluquinho vai nos dar? Vamos olhar a panela? Quantos pontos vai sair de dentro da panela? 4 pontos. Muito bem. Bingo terminado? Todo mundo marcou as 4 palavras, não foi? Vocês marcaram. Agora eu vou dar um tempinho, porque cada palavra teve um ponto, não teve? E vocês vão precisar de um raciocínio lá da matemática agora, porque vocês vão somar a pontuação das 4 palavras que vocês escreveram aí no caderno. Vou dar um tempinho para que vocês façam isso, somem bonitinho, porque eu já volto.
E agora? O que você vai fazer com essa somatória? Quando você voltar para a escola, você vai mostrar para sua professora e você vai poder comparar a sua pontuação com a pontuação dos colegas. Agora, tem uma pergunta para vocês. Vocês conseguiram descobrir qual é o segredo dessa pontuação? Por que será que para a palavra Junim eu dei 2 pontos? E para a palavra maluquinho eu dei 4? E para a palavra acantonamento eu dei 6? Você conseguiu descobrir? Eu dei essa quantidade por conta da quantidade de sílabas que a palavra tem. A palavra Junim, o nome do personagem, tem 2 pontos porque ele só tem 2 sílabas. A palavra barraca, a pontuação é 3 porque tem 3 sílabas e assim por diante. É esse o segredo do nosso bingo, certo? Você pode inventar um também e fazer a brincadeira com as pessoas que moram aí com você. O que você acha? Então agora, com o nosso bingo, com a emoção do nosso bingo, eu vou ficar por aqui, vou planejar mais uma aula bem bacana para vocês e eu quero que vocês fiquem bem, se divirtam, brinquem dentro de casa, se protejam, cuidem das pessoas que vocês amam, higienize agora a sua mesa, os seus materiais e se cuide. Até a próxima aula, um beijo bem carinhoso. Até lá!